Olá, meus caros alunos. Aqui mais uma aula sobre trigonometria. Antes eu quero dar uma revisada nos entes trigonométricos, no seno, que é no meu desenho aqui o segmento em vermelho, o cosseno aqui de um ângulo que está de verde e a tangente do ângulo, que é o segmento de amarelo. Note que esses valores, o do seno e o do cosseno, eles atingem no máximo o valor 1. E a tangente, ela pode admitir tanto o valor nulo como o valor infinito, ou simplesmente não existir, como é o caso da tangente de 90 graus. Então, utilizando o GeoGebra, numa nova planilha, eu vou abrir a janela de álgebra e digitar aqui a função, sendo uma função f de x, ela sendo o seno de x. Então aqui tem o gráfico da função seno de x, que na aula, durante a aula e na lousa, dá muito trabalho para desenhar, mas aqui no computador ele mostra com definição assim perfeita como que é. Dá para você ver que ela é uma função periódica, que ela começa aqui do zero, faz essa curva, repete a mesma curva, só que agora na parte negativa. Isso porque a função seno, ela é uma função periódica, então ela dá voltas e sempre vai repetir os valores. Então aqui eu sei, ó, que olhando no gráfico ponto 0, 0, que o seno de 0 vale 0. E o seno de 3,14 também vale 0. Detalhe, o eixo x aqui, o eixo horizontal, os valores não são dados em graus, mas sim em radiano. E radiano, no meu desenho aqui, é a parte que está pontilhada de rosa. Então, eu não estou pegando, por exemplo, o seno de 57 graus. Sim, o seno de 57 graus, mas para construir o gráfico eu tenho que considerar o seno do valor do radiano. Por isso é importante saber a conversão de graus para radiano. Agora vamos ver como é que seria a função cosseno. Se f de x for igual ao cosseno de x. Olha só, a função tem a mesma curva, só que ela deu uma alterada um pouco para o lado. Se eu colocar as duas juntas, sendo essa daqui a função cosseno e a função seno chamar de g de x, que é igual a seno de x, note que elas são a mesma curva, mas elas têm uma distância aqui entre elas. Elas estão lado a lado, emparelhadas. Então elas têm o formato de ondas. E na natureza, pode ser que ocorra ondas que têm esse formato. O interessante é que eu já vi gente usar tanto a função seno como a cosseno para fazer copos, ou usar na parte da física de ondulatória, entre outras coisas. Agora, fechando essas duas, eu quero analisar o gráfico da função tangente. A função tangente, ó, ela varia aqui de 0 até valor infinito. Só que quando ela chega no ângulo de 90 graus, ela não existe. Então vamos ver o que acontece se eu digitar aqui o gráfico da tangente de x. Então seja uma função h de x, que é igual a tangente de x. Aí o gráfico dela. Então a tangente de 0 é 0. E eu sei que a tangente de 45 graus, que está por aqui, é 1. E quanto mais ela vai se aproximando do 90 graus, mais ela se aproxima do infinito. Então,
Uma função muito estranha. Deve ter as suas aplicações também. Agora as três funções ao mesmo tempo. Seja f de x igual ao seno de x e seja g de x igual ao cosseno de x. Então, aí está o desenho bonito e embaraçado das três funções trigonométricas mais comuns, mais simples: seno, cosseno e a tangente.